Viajando com o Biquíni. Olá, vamos hoje fazer a nossa viagem pelas últimas cidades da Espanha dessa temporada. A Espanha é muito interessante, porque tem tantas cidades incríveis que a gente não sabe qual escolher para visitar. É Sevilha, Granada, Córdoba, Salamanca, Madrid, Barcelona, Málaga, cada uma mais interessante que a outra. Isso tudo é um reflexo do que foi a Espanha, no passado, uma das maiores potências aqui do nosso planeta. Na verdade, a Espanha foi o primeiro império mundial aqui da Terra. Por quê? Antigamente, a Espanha, como todos ali, a França, a Itália, a Alemanha, eram reinos, ficaram ali dominados por quase 1000 anos. Os muçulmanos estiveram dominando ali a Espanha. E quando veio, então, a chamada Reconquista, que se juntaram, então, os reinos lá mais poderosos, da rainha a Isabel de Castela, a grande tirana da nossa história, e o Aragão, esses dois reinos poderosos, eles juntaram, reunificaram a Espanha e ficaram poderosíssimos. Por quê? Eles vieram aqui para a América, para dominar. Antes os vikings chineses estiveram aqui na América, mas eles viam o que tinha aqui, que tinha terra e tal, e voltavam. Os europeus e espanhóis não, eles vieram para destruir, para roubar, para se apoderar. Então ficaram poderosíssimos porque eles tinham as colônias aqui na América, os primeiros, ali na Europa perto também dominaram tudo, a África ali do lado, se embrenharam até a Ásia. Então era conhecido como o império onde o sol nunca se punha. Ficaram poderosíssimos. Mas também a gente não pode deixar de falar, que essa rainha Isabel tão poderosa, ela era assim muito má, ela era perversa, cruel, hipócrita, porque em nome da religião, que ela vivia rezando, rodeada de papas e padres, ela matou milhões, tanto aqui na América, os índios, todos os horrores que eles fizeram, como lá na Inquisição também na Espanha, atrocidades. Mas tudo bem, isso é história, mas a gente não pode deixar de falar, Na verdade, o que a gente vê, o que vem provando a história é que a religião mata muito mais que o câncer aqui no nosso planeta. Mas vamos ver as imagens de hoje, porque tem muita cidade interessante ainda para a gente ver dessa costa espanhola. Solta aí, por favor, Fernanda, as imagens de hoje. Vamos começando essas imagens aí na cidadezinha de Áquila. É mais uma cidadezinha da costa espanhola, animada no verão, cheia de turistas, as praias, com esses coqueiros, uma paisagem bem linda, Nem parece que a gente está no Mediterrâneo, esse mar azul de água cristalina, essas praias todas da Espanha, quase todas de bandeira azul, O que significa que elas não são poluídas, muitos tipos de diversões, esportes, aí a gente está vendo uma corrida no centro da cidade, a cidade toda se mobiliza ali para assistir, corrida de bicicleta também, uma cidadezinha animada aí já do sul da Espanha. A gente numa cidadezinha dessa, a gente às vezes chega, fica só um dia no porto para descansar, reabastecer e segue viagem. Agora a gente vai chegar na cidade de Garrucha, mais uma outra cidade bastante interessante. Já começa com essas muralhas aí, fortalezas, como toda cidade espanhola, é um museu a céu aberto. As praias um pouco com areia, o que é muito interessante, porque a maioria dessas praias do Mediterrâneo aí são de pedras. Essa cidade aí, Garrucha, é uma cidade pequena também, aí a gente vê os locais, todo nessa época do ano a cidade é invadida por turistas. Aí é uma praia de pescadores, olha aí, as iscas vivas, olha que interessante, eles têm uma máquina de minhocas aí para os pescadores. E aí, como toda a tradição espanhola, as roupas do Flamengo, as indumentárias que eles usam aí, isso aí é do lado da igreja, vai ter um desfile aí de roupas espanholas e eles estão esperando a missa acabar. A missa fora da igreja, de tanto calor. Olha o povão todo aí se abanando, morrendo de calor, mesmo ali fora. E dentro da igreja não dá para ficar. Essas cidades espanholas, a canícula, ali tão perto da África, é um calor africano. Então o padre sai da igreja
e acontece tudo aí na rua, é muito interessante. Cidadezinha pequena, mas nessa época do verão, o dobro da população da cidade enche essa cidade. A praia é bastante animada, cheia de brinquedos, diversão. Eles têm esse costume de fazer a comida aí fora dos restaurantes, um restaurante do lado do outro. A comida espanhola deliciosa, né? A paella aí nessa região, e a comida à base de frutos do mar. E muito interessante, muita comida gostosa, muita coisa para se fazer nessas cidadezinhas. A gente fica um tempo e depois segue viagem novamente. Aí nós estamos seguindo, né? Nossa próxima cidade é Almerimar, que é um porto de Almeria. Almeria é uma cidade grande, famosa, só que não tem porto na cidade, ou seja, tem um porto pequeno, mas não é para o nosso barco, porque tem uma quilha mais profunda. Então a gente fica no ancoradouro ali perto, aí no caso um ancoradouro também excelente, né? Bem protegido, com essas montanhas aí em volta. Essa daí é a cidadezinha de Água Dulce. Água Dulce é um vilarejo também bastante importante. A gente pega ali o ônibus e bem aí em cima, nessa estrada ali onde a gente está vendo, acima da marina, e vai então para visitar a cidade de Almeria, que é a cidade mais importante aí dessa região. Essa cidade é a província de Almeria, né? É a comunidade autônoma da Andaluzia, né? A famosa Andaluzia. Essa daí, a Andaluzia, antigamente chamava-se Vandaluzia, os vândalos que deram o nome. E aí, Almeria, essa catedral, né? Linda essa catedral, muito bonita, com esses coqueiros aí na frente, super bacana. Essa fortificação aí, que a gente vai ver, subindo ali, agora a gente vai para o castelo. Isso daí, gente, é remanescência ainda dos mouros, né? São milhares de anos essas ruínas, essas fortificações. Isso daí foi erguido pelos muçulmanos. A gente vai subir ali para visitar o Castelo San Cristóbal. Esse castelo, ele tem, foi uma fortificação então erguida pelos mouros, né? Ele tem uma posição ali dominante sobre essa elevação aí. É interessante desse castelo que é visita livre, né? Isso é muito bom, porque geralmente a gente tem que pagar para entrar em todo lugar. Então, quando tem assim um castelo que é livre a visitação, todo mundo vai. Ali a gente tem, né, tanta informação sobre a época, sobre a vida, né, nessa época. Isso daí é uma fortificação muçulmana, mas como sempre na Espanha, que foi erguida sobre outras fortificações mais antigas ainda, de outras civilizações que dominaram ali. Esse castelo é patrimônio histórico espanhol. Em 1993, todos esses castelos aí da Andaluzia, eles começaram a ter um reconhecimento especial. Porque vocês imaginam, são tantos castelos, tantas fortificações, não dá nem para catalogar tudo, né, para dar a atenção especial que merece. E eles vão fazendo isso aos poucos. E a partir então desses inícios de 1900, a maioria deles está sendo assim, levado mais a sério, né, reconstruídos algumas partes. Esse castelo aí, a gente tem essa vista linda da cidade de Almeria lá embaixo, uma cidade pequena, tranquila, mais cheia agora no verão, mas é uma cidade de porte pequeno. E ali a gente pode ver, né, eles conservaram muito bem, o castelo lá dentro dele é só ruínas, mas essa parte externa aí é muito bonita, essas escadarias com essa água aí correndo lá de cima, o chão também interessante, eles usam, né, uma variedade grande de pedras, tijolos, cerâmica, conchas, é muito lindo, muito bacana esse castelo aí de Almeria. A gente fica ali perto, né? Pega um ônibus, meia hora, a gente visita aí a cidade e depois volta lá para o nosso portinho em Almerimar. Mas essa parte aí do Mediterrâneo, né? Muitas guerras entre mouros e cristãos, e os mouros, né, ocuparam quase todo essa parte aí da Península Ibérica. Essa fez conhecida aí a expansão do Califado Omíada.
Apenas uma pequena parte ali da Espanha, né, lá em cima nas montanhas, é que resistiu à invasão. Aí em Água Dulce, de repente, uma festa de noite de frente do barco. Um grupo ali tocando música, rock. Então é muito bacana, porque ali do barco mesmo você assiste ali o espetáculo, dança, gente de toda parte do mundo. Às vezes a gente tem essa surpresa. Normalmente a vida nessas cidades ela é mais animada em volta ali do porto. Então as prefeituras e tal, o governo aproveitam para fazer as festas ali no porto, né, nessa época do ano. Essa cidade, olha que linda essa montanha, né, que cai abruptamente ali no mar, e a gente vai saindo então de mais uma cidade. Como eu disse, a costa da Espanha ela não é monótona, né? Cidades, castelos, fortalezas, esses barcos aí de embarcações de turismo de pequeno porte, muitas marinas. É impressionante a Espanha, porque ao contrário aqui do Brasil, né, que a gente viaja quilômetros e quilômetros sem ter um porto para parar, aí é um porto atrás do outro. Esse aí já é um outro porto, uma outra marina muito interessante, que a gente fica ali, ó, na beirinha da rua, né? Então passam ali os turistas a cavalo, tem todos esses apartamentos aí de veraneio, né, que são ocupados por gente do mundo inteiro. E essas marinas aí, algumas são mais caras, outras mais baratas, uma média de 40 euros por dia. Ali a gente tem água corrente e luz elétrica, né? E às vezes Wi-Fi, não é sempre. Mas são todas cidades muito bonitas, cada uma diferente da outra, cada uma com uma cultura e história diferente, às vezes até línguas diferentes, que a gente sabe que aí na Espanha, a Espanha é dividida, né, em várias partes. Então na Catalunha é o catalão, depois em Valência eles já falam um outro dialeto, e aí na Andaluzia já falam o espanhol mesmo, como a gente conhece aí. E aí no barco então a gente faz as obras que tem no barco, porque o barco, você sabe, além de ser a casa da gente, também é um meio de transporte, sempre está pedindo manutenção, sempre a gente tem, né, que colocar água, comprar comida. Então são muitas cidades que a gente conhece aí nessa costa. E vamos saindo de novo, mais uma vez, seguindo viagem, né? Essa daí, ó, tá vendo? São cidadezinhas pequenas, cidades grandes, cidades de todos os tipos. A Espanha, ela é um país, né, tão importante aqui no nosso planeta. Vocês imaginam, é a segunda língua mais falada no mundo, é o espanhol, só depois do chinês. 570 milhões de pessoas são hispanófonos ao redor do mundo, né? Então isso faz com que, né, seja um país muito importante, a terceira maior país da Europa em patrimônios mundiais da Unesco, né? Isso é muito relevante. A 14ª maior economia do mundo, né? No PIB, aí também do PIB, desculpa. E tem a gente vê aí arquiteturas, né, tudo misturado, né, dos vândalos, germânicos, mouros, né, coisa moderno, né, é uma miscelânea de estilo, mas bastante interessante. O Mediterrâneo, ele amanhece cedo, né, 4 horas da manhã já está dia, 9 horas da noite anoitece, quer dizer que o dia é longo, né, e o auge do calor mesmo é às 5 horas da tarde, como anoitece tarde. E essa aí é a Ferradura, Praia da Ferradura. É um ancoradouro delicioso ali que a gente parou também. Aí é uma delícia, não paga nada, não tem cidade perto, só essa montanha e essa floresta. Porque na Espanha tem uma coisa interessante, que eu nunca tinha visto. Você tem que reservar as marinas antes, porque muitas vezes você chega na marina e não tem lugar. Foi o que aconteceu aí com a gente nesse lugar. Chegamos e não tinha marina, fomos para esse ancoradouro. E essa é a cidade de Málaga, a incrível cidade de Málaga. Cidade do Picasso, né? Capital da Costa do Sol, fundada ainda no século VII a.C. Antônio Bandeiras também nasceu daí. Essa cidade nasceu de uma colônia grega, mas isso já é um outro programa. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Quem quer ver algum outro programa aqui da nossa Viajando com Biquíni, ou esse programa, se vocês perderam, é só entrar lá no YouTube, Viajando com Biquíni, clica lá no sininho, né, compartilha, tem muita coisa bacana para ver lá, mais de 100
destinos, né, para viagens, talvez possa te ajudar na sua próxima viagem, mais de 50 países. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, aguardo vocês no nosso próximo encontro em algum lugar bacana desse nosso planeta. Um beijo bem grande. Tchau! Viajando com o Biquíni.